Essas dicas, vão te mostrar como ter mais clareza de pensamento e como ter mais foco nas atividades que você faz e conseguir se concentrar mais nas coisas que realmente são necessárias. Nos últimos meses, eu me encontrei em um ciclo vicioso aonde eu não estava fazendo nada de produtivo para mim. Eu estava jogando excessivamente, passando 5, 6 horas do meu dia jogando. Estava bebendo álcool em excesso aos finais de semana, tomando uma garrafa e meia de vinho, sozinho. Assistindo muita pornografia, o que consequentemente traz a masturbação em excesso. Tomando muito café, um excesso de cafeína, o que para mim, que já sou uma pessoa ansiosa, não me ajuda. Então a minha ansiedade estava pelos ares. Mas na minha cabeça, estava tudo certo, na minha cabeça eu merecia isso, eu precisava disso para usar como uma certa forma de válvula de escape da minha vida. Ou seja, eu não estava completamente feliz com isso. Consumindo muita maconha também, fumando diariamente, todos os dias, o que me deixava muito apático também, muito apático à vida, aonde tudo que eu fazia, o meu cérebro pensava: vai ser melhor se eu fazer isso chapado. E claro, isso a longo prazo, eu sabia dentro, no fundo, eu sabia que isso não era bom para mim, eu sabia que algo estava errado, eu sabia que eu poderia fazer mais, que eu poderia ser mais que isso. Só que lá no fundo, na mente, no meu subconsciente, o meu eu interior lutando comigo mesmo naquela batalha mental que todos nós temos, eu pensava: Zé, você está passando por diversos problemas pessoais, você merece esse break, você merece fazer essas coisas. Vai lá, fuma, bebe, joga, assiste pornografia. Também estava gastando muito com comida, pedindo comida em casa, né? E comendo muita coisa ruim, comendo alimentos em excesso, alimentos ruins em excesso, frituras e esse tipo de coisa que no fundo, se consumido em excesso, como tudo na vida, só vai te trazer coisas prejudiciais. Porém, depois de um tempo, eu resolvi dar um basta, porque eu vi que eu estava me tornando refém disso. Eu vi que eu estava já refém desse consumo excessivo de maconha, desse consumo excessivo de pornografia, do consumo excessivo de álcool, de entretenimento barato, que libera essa dopamina barata no nosso cérebro que só faz a gente querer mais e mais e mais. Foi então que eu vi que o meu relacionamento não estava bom também. Não que ele não estava bom, mas ele estava piorando, sabe? O meu relacionamento não tinha a mesma qualidade que ele tinha antes. E claro, tudo isso influenciava demais. Só que eu não queria dizer para mim mesmo, eu não queria admitir isso, porque é difícil você admitir essas coisas, porque você sabe que você vai ter que se esforçar e passar por sofrimento para conseguir superar essas coisas. Dá uma olhada hoje como que tá o tempo. Super nublado, lá no fundo dá para ver as montanhas. Mas então, resumindo, foi aí que eu pensei, cara, eu preciso dar um basta. E um vídeo que foi aquela chave, né? Que sempre tem algo na nossa mente aí que dá um clique. Foi um vídeo que eu vi sobre a dopamina barata e sobre como isso afeta a nossa mente e pode afetar a nossa mente de forma negativa, que é algo que é inofensivo, que é algo que a gente acha que não vai fazer mal para nós e que muitas vezes quando a gente fala ou comenta com alguém, as pessoas falam: "Ah, para de ser chato, cara. Deixa eu ficar aqui".
no feed, rolando, e a vida passando. E você vendo a vida dos outros, vivendo a vida dos outros, esquecendo de jogar o jogo da vida onde o personal principal é você. Então eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo algumas das dicas que eu venho usando, algumas das coisas que eu venho fazendo e que vem me ajudando. E eu já quero deixar claro que isso não vai ser algo fácil e não vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia. Até mesmo porque eu continuo passando por esse processo, eu continuo passando por esse processo de melhoria, de autoconhecimento e de ir atrás do que realmente importa para mim, do que me faz me sentir realizado no meu coração, no que me faz me sentir bem. Então, depois de eu ficar com essa sensação horrível de que nada parecia, que nada nunca ia ficar bem e que independente do que eu fizesse, nada nunca ia dar certo, eu resolvi tomar atitudes. Então presta bem atenção nessas coisas que eu vou te falar, porque isso tem me ajudado e eu tenho certeza que vai te ajudar também se você colocar elas em práticas. E a primeira coisa que eu fiz foi cortar a pornografia. Porque com consequência de ver pornografia todo santo dia, mais de uma vez ao dia, isso tinha como consequência a masturbação em excesso, que libera dopamina na sua cabeça, libera dopamina no seu cérebro e só faz você querer buscar mais e mais e mais. Você, que é uma pessoa viciada em pornografia, já deve ter notado isso, que quanto mais pornografia você assiste, mais coisas extremas você tem que ir atrás para sentir o mesmo prazer que você sentia no começo. Então, a minha primeira coisa que eu fiz foi cortar a pornografia e identificar gatilhos e qualquer coisa que me fizesse ter a vontade e qualquer impulso sexual que eu tinha. Então, toda vez que eu tinha um impulso sexual muito forte, toda vez que eu tinha uma vontade muito forte, que eu via que ali, pô, era um gatilho para mim começar a ver pornografia, eu ia tomar um banho gelado, lavar o rosto com água gelada, ia tomar um chá, ia fazer alguma outra coisa. Tentei substituir por algo bom, por algo que fizesse bem para o meu corpo. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz, até mesmo porque o meu relacionamento, que sempre foi um relacionamento bom, eu sempre tive um relacionamento bom, eu e minha namorada, a gente tem uma linha de pensamento muito parecida. Eu percebi que ele estava piorando pela pornografia. E você que está vendo esse vídeo aí e é viciado em pornografia, você já deve ter notado que coisas simples acontecem, coisas sutis acontecem no seu relacionamento quando você se torna um cara viciado em pornografia. Você para de sentir prazer e atração e interesse por coisas que você sentia antes no seu relacionamento, porque você está acabando com o seu cérebro. A pornografia é um veneno. A pornografia, eu acho que é um dos maiores malefícios da internet, pela oferta ilimitada de prazer, por você não ter que se esforçar, você não tem que fazer nada para poder consumir isso. Então, minha primeira dica para você, e caso você consuma, porque não é todo mundo que tem esse problema, é corte a pornografia totalmente. Foi isso que eu fiz. Totalmente. E, claro, no começo vai ser muito difícil. No começo você vai precisar ser forte, porque você vai ter recaídas eventualmente. Mas de forma gradual, você vai ver que as coisas vão melhorar. A segunda coisa que eu fiz foi cortar o consumo de maconha. Eu era um cara que consumia cannabis por 10 anos de forma diária, todos os dias. E também eu percebia que algo não estava correto, porque esse consumo excessivo me tornou uma pessoa muito apática. Coisas simples da vida antes que me traziam prazer, há dias em que eu estava fumando já não me traziam tanto prazer, sem contar que eu ficava dopado, eu ficava completamente
alheio ao que estava acontecendo em volta de mim. Até porque tudo que eu fazia, eu pensava, ah, vai ser melhor se eu fumar um beck, vai ser melhor se eu estiver chapado. Se eu for assistir um filme, vai ser melhor se eu estiver chapado. Você que fuma há muito tempo, deve ter notado isso. E se você não consome maconha, por exemplo, pode ser o álcool, o que eu também consumia muito aos finais de semana. Eu gosto muito de vinho, então eu tomava uma garrafa de vinho muitas vezes sozinho. E claro, a tolerância do nosso corpo para o álcool ela é muito maior, ela vai subindo, é muito maior que a maconha, por exemplo. Ela sobe e você precisa de cada vez mais quantidades para sentir aquele mesmo efeito, sabe, alegrinho que você sente quando você consome o álcool. E então isso foi a segunda coisa que eu fiz. Eu cortei pela raiz o consumo de maconha e consumo em excesso do álcool. Joguei todas as parafernálias que eu tinha de maconha, meus deschavadores, as minhas mesinhas, as minhas sedas, o potinho onde eu guardava a maconha. Joguei tudo isso fora que eram gatilhos mentais que poderiam me lembrar de fumar e me dar vontade de fumar. E não foi uma coisa fácil, porque eu fiz isso sendo um usuário crônico. Eu fumava uma média de 3 baseados por dia, há 10 anos. Desde quando eu saí do Brasil até depois que eu cheguei aqui. E também na minha mente eu sempre ficava, ah, eu preciso disso para aguentar essa vida de estar longe da minha família, essa vida de trabalho. O meu trabalho era muito estressante. Então você percebe como o teu cérebro te engana, cara. Ele vai colocando situações dizendo que você merece, você precisa disso. E isso é nada mais do que uma desculpa para você consumir e estar nesse consumo excessivo dessas substâncias que a longo prazo vão te trazer muito mais malefícios do que benefícios. Então a dica 2 e 3, na verdade é essa, né? A 2 para mim foi cortar o consumo de maconha e cortar o consumo excessivo de álcool, né? Essas foram 3 dicas, duas, né? A cortar o consumo de maconha e cortar o consumo de álcool. Isso você pode aplicar caso você tenha algum vício em qualquer outra substância, qualquer substância que seja. Cara, toda vez que eu venho aqui, eu fico impressionado com a beleza dessas árvores. Esse pequeno bosque, que outro dia eu mostrei em um vídeo, elas foram plantadas em 1897. Bom, vamos agora para a quarta dica, que é treinar, cara. Eu desde os 19 anos, eu já tenho 30. Eu sempre fui um cara que eu amo musculação, amo esportes. Eu quando era novo já fiz capoeira, já lutei Muay Thai, fiz alguns treinos de jiu-jitsu, andava muito de bicicleta, jogava muita bola. E por causa desses hábitos nocivos que eu falei para vocês, que são as 3 primeiras dicas, né? Da pornografia, o consumo de maconha, o consumo de álcool, eu notei que eu não estava mais treinando com tanta intensidade. Olha aqui as árvores. Então, eu não treinava mais com a mesma intensidade que eu treinava e eu já estava procrastinando ir para academia, estava procrastinando fazer treinos pesados como eu fazia antes. E isso é muito essencial para sua saúde, para sua mente, cara. Você vai se sentir bem, você vai se sentir revigorado, energizado. E na verdade o nosso cérebro solta muita dopamina depois de um treino de musculação intenso e bem feito. Então a quarta dica é essa: treine, faça alguma atividade física, qualquer coisa, corridas, lutas, andar de bicicleta,
musculação, natação. Então, isso vai te trazer um benefício muito grande para o seu corpo. A gente precisa cuidar de todos os aspectos da nossa saúde, a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Isso é o que eu acredito, é o que eu venho fazendo e que tem me ajudado muito. Então, eu passei a me alimentar melhor, eu passei a treinar mais, de forma mais intensa, não necessariamente em quantidade. Até porque eu sou natural, eu não tomo hormônio nenhum, não injeto nada. Então, um alto volume de treino não é muito benéfico para qualquer pessoa que seja natural. Então, eu passei a treinar de forma mais intensa e passei a me alimentar de forma melhor. Comer vegetais, comer legumes, comer bastante peixe, consumir ovos orgânicos, né, que são ovos caipiras, né, que vocês chamam aí no Brasil, e vai te fazer muito bem essas coisas. Então, se você não treina, se você é sedentário, essa dica é essencial, faça alguma atividade física. A quinta dica é: eu parei de consumir alimentos ruins em excesso. Eu não sou uma pessoa que acredita que você tem que eliminar completamente certos alimentos da sua vida. Porque eu acho que o que difere o remédio do veneno é a dose. Então, como eu falei antes para vocês, eu estava consumindo demais. Deixa eu ligar o... Tá ligado, Noise Reduction. Eu estava consumindo demais comidas ruins, frituras e, além do mais, não só consumindo comidas ruins, mas pedindo delivery em casa, pedindo comidas em casa. O que eu gastava muito mais dinheiro e eu não tinha aquela sensação boa, aquela sensação gostosa de eu cozinhar, eu fazer uma comida boa para mim e depois que eu comer falar, pô, eu cozinho bem, que comida gostosa, melhor muitas vezes que a de um restaurante, ou de receber um elogio da minha mina falando, nossa, por que você não cozinha mais vezes? A sua comida é uma delícia. Então a quinta dica para vocês, e que eu fiz para mim, é: eu parei de comer comidas ruins em excesso. E parei de pedir comidas em casa. Isso, além de te fazer mal para a sua saúde, vai deixar o seu bolso mais raso. Você vai perder muito mais dinheiro. Acredita em mim, a quantidade de grana. Esses dias eu abri o aplicativo aqui, né? Que a gente faz pedidos de comida em casa. E eu vi que eu tinha mais de 80 ordens. Eu tinha mais de 80 pedidos. E eu não quis nem somar a quantidade que eu gastei, senão eu ia entrar em depressão. Então essa dica ela é essencial, subestimada, não vejo muita gente falar, mas isso é um hábito que vai te trazer coisas ruins no sentido de saúde, fisicamente, e mentalmente também, porque conforme mais comida você pede, você vai ficando preguiçoso. É o que acontecia comigo. Eu não queria cozinhar, eu não queria fazer nada, só eu pensava, eu vou ali e compro uma comida. Não estou dizendo que você tem que cortar pelo zero, como eu venho dizendo nesse vídeo. A chave é a moderação. De vez em quando, claro, cara, você vai pedir, sabe? Um dia da semana que você está muito cansado, que você não está a fim de cozinhar, você pode se permitir fazer isso, mas tudo com consciência, tudo de forma planejada. E a sexta dica vem da parte espiritual. E se você não é uma pessoa que acredita em Deus, você pode entender como uma parte mental também, que para mim foi a prática de meditação. Eu sempre subestimei os poderes da meditação e sempre achei que seria muito difícil, porque por eu estar nesse consumo louco, sem parar, nessa, sabe, ânsia de ter as coisas rápidas, de sentir prazer rápido, eu não tinha paciência de sentar e me concentrar em mim mesmo, e esvaziar a minha mente. Então a minha sexta dica para você é: pratique meditação, qualquer forma de meditação, yoga, a meditação por si própria. Então o que eu faço para mim
eu comecei, por exemplo, com 10 minutos. Se você não consegue 10 minutos, você pode fazer 5. E gradualmente você vai subindo esse número, né? Você vai fazendo mais e mais tempo. Hoje eu já consigo fazer 15, 20 minutos de meditação e o tempo passa assim, muito rápido. E a meditação, eu gosto de meditar ao ar livre. Por exemplo, eu venho nesse parque algumas vezes e me sento e me concentro na minha respiração. Eu me concentro no ar entrando nas minhas narinas e nele saindo pela minha boca. Eu imagino o ar entrando, fluindo através das minhas narinas, entrando no meu pulmão e saindo pela minha boca. O resultado disso é que depois de uma sessão de meditação, você se encontra em uma extrema paz, sabe? E eu também faço uma coisa que eu me conecto e presto muita atenção nos sons da natureza. Eu escuto os passarinhos, eu escuto o vento batendo nas folhas. Nossa, tá muito vento aqui. Dá uma olhada nas folhas voando. Não sei se dá pra ver. Então, você pode fazer isso também. Se concentre nos sons da natureza, nos sons naturais que estão em volta de você. Por isso que o ideal é você estar em um lugar calmo e silencioso. Senão, alguns outros sons de gente gritando, de carro passando, de buzina, de helicóptero, de ambulância, vai acabar tirando a sua atenção. Mas a meditação é algo incrível e transformador, acredita em mim. Vai te trazer uma paz interior que você jamais pensou que você poderia ter. E o resultado disso, como eu vinha falando, é que no final de uma sessão de meditação, você se sente revigorado, você se sente feliz, em paz e com uma conexão incrível com a natureza e com o universo. Isso é uma coisa que vai te fazer muito bem a longo prazo. A sétima dica que eu tenho para você, que eu pratiquei e estou praticando, e também é outra coisa que tem sido transformadora para mim, é ler. Ler, pessoal, é estudar. Então eu passei a procurar livros que fossem do meu interesse, coisas que eu gostasse, assuntos que eu tenho interesse. Existem milhões e milhões de livros. Você sempre vai encontrar algum livro que é do seu interesse. E tudo que a gente tem interesse, a gente vai querer saber mais. E isso foi uma coisa que eu passei a implementar. Eu nunca gostei de ler e no começo foi um pouco difícil. E pode ser que para você seja também. Então, no começo você precisa perseverar um pouco. Você precisa ter um pouco de persistência e dar aquela chance. Eu vou continuar lendo por mais que eu esteja entediado. Eu tenho um exemplo. Ontem à noite eu comecei a ler um livro faz uns 3 dias, que se chama As 16 Leis do Sucesso e do Triunfo de Napoleão Hill, que é um livro que foi escrito há muitos, muitos anos, acho que ele foi publicado em 1927, que é a história de um cara que acompanhou os homens mais bem-sucedidos e poderosos do mundo, da sua época, que eram Henry Ford, né, o criador da marca de carros Ford, e era um assunto que me interessava muito. E esse livro tem 1170 páginas, se eu não me engano. E eu comecei a ler, li 2 páginas, 3, parei. E ontem à noite eu estava lendo só a parte da introdução e eu comecei a me sentir entediado. E eu pensei, cara, vou largar esse livro. Só que no fundo meu eu interior eu falei para mim mesmo, Zé, continua lendo, você precisa se esforçar um pouco. E o que aconteceu foi incrível, que eu cheguei em um momento do livro aonde o próprio autor começou a falar: essa introdução pode ter parecido um pouco chata para você, mas ela é necessária para que você entenda todos os conceitos que eu vou te explicar nesse livro. E ele começou a entrar num assunto, e de forma muito mais profunda, num assunto em que eu me perdi lendo. E quando eu vi, tinham passado 2 horas. E sabe quando você assiste uma série e você pensa, ah não, só mais um episódio? Ou quando você joga algum jogo e você pensa, não, só mais uma partida? A mesma coisa aconteceu com o livro. Eu tava lendo e eu pensava, ah não,
só mais uma página, só mais uma página. E quando eu vi, tinham se passado 2 horas. E vocês podem ver pelo sorriso na minha cara que isso foi uma coisa transformadora para mim. Que eu li aquele livro durante 2 horas e eu não queria parar. E a sensação de prazer, de felicidade, de eu ter lido, absorvido aquele conhecimento daquele autor que passou 25 anos estudando os homens e mulheres de sucesso no mundo, de que eu pude absorver o que ele falou e entender, foi transformador e muito bom para mim. Então, por mais que você não tenha o hábito da leitura, se esforce. Porque eu não tinha esse hábito, eu sempre detestei ler livros, né? Sempre li muito na internet, li muita notícia, muitos artigos. Então se esforce, que você pode se impressionar com o seu interesse por algo que você imaginava que você não teria interesse. Então permita-se. Tente, seja perseverante, tente fazer um pouco mais, tente continuar lendo, por mais que você não goste. E isso vale para várias coisas na vida. Seja mais perseverante, que pode ser que você esteja esse espaço, esse caminho, esse tempo de chegar onde você quer. Se você parar para pensar agora, depois de todas essas dicas que eu falei para vocês, que eu venho aplicando na minha vida, uma dica levou a outra. Porque com o parar de consumir esses conteúdos mais rasos e esses conteúdos, esse entretenimento barato, consumir maconha, consumir álcool, pornografia, isso me trouxe o tédio. E o tédio nada mais é do que você recuperando o seu tempo de volta para você. E eu tive tempo e espaço no meu tempo para preencher esse tempo com coisas relevantes para mim, como ler, me alimentar bem, treinar melhor, dormir melhor e me relacionar melhor com as pessoas. Então, conforme você vai removendo certos hábitos ruins e você vai aplicando essas dicas, você vai notando que você vai abrindo mais espaço na sua vida para mais coisas que vão te fazer se sentir bem a longo prazo e que vão te trazer evolução de verdade. Então, eu posso falar que isso melhorou muito a minha produtividade e a minha vida no geral. Eu abri meu canal no YouTube, eu passei a produzir vários vídeos e a exteriorizar as minhas ideias, a buscar algo que me trouxesse preenchimento interno no sentido de realização, de fazer o que eu gosto e de fazer o que eu me sinto bem fazendo. E antes, quando eu estava nesse ciclo, era algo que não acontecia. Então, tenta essas dicas, tenta fazer essas coisas, deixa aqui nos comentários se essas dicas te ajudaram, se você utiliza outras dicas e outras formas para resetar o seu cérebro. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está passando exatamente um momento parecido e que você quer ajudar, só que talvez você não encontre as palavras corretas e a maneira correta e o pensamento estruturado que você precisa para mostrar para essas pessoas, olha, é isso que eu queria dizer. E se inscreve no canal para mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, sobre como melhorar a sua vida e como ser uma pessoa melhor. Um abraço, rapaziada, e até o próximo vídeo.